Este vídeo faz parte de uma série de vídeos de reviews das participações do Capitão Marvel e da família Marvel em eventos, sagas e séries que não a própria, a partir do instante em que passaram a integrar o universo DC. Neste vídeo farei um review da participação, breve por sinal, do Capitão Marvel na Liga da Justiça escrita por Keith Giffen e J.M. DeMatteis com a arte de Kevin Maguire. Eu sou Yuri Andreas Reblin e você está na Pedra da Eternidade. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Logo após a conclusão da primeira grande saga-evento do universo DC, a famosa Crise nas Infinitas Terras, nosso querido Capitão Marvel apareceu na saga Lendas, que foi a primeira saga pós-crise para definir os parâmetros das histórias que se seguiriam após a crise. E, concluindo a saga, o Capitão Marvel aparece em uma minissérie em 4 edições, Shazam, um novo começo, que visou recontar a origem do mortal mais poderoso da Terra. Tanto essa minissérie quanto a participação do Capitão na saga Lendas são temas de outros vídeos que você confere aqui, caso já estejam disponíveis. Para nós, o que interessa é o que acontece quase que concomitante à minissérie que visou reintroduzir o personagem para a era pós-crise. Capitão Marvel dá as caras na primeira versão da Liga da Justiça pós-crise. Olha ele aqui. É uma das composições mais inusitadas da Liga da Justiça, que fez um enorme sucesso diante dos fãs e mesmo diante da crítica especializada. Com um tom irreverente, lembrando um seriado de comédia de situação, personagens estereotipados e um roteiro pendendo para um tom pastelão, principalmente no primeiro arco, a Liga da Justiça contou em sua primeira composição com a participação do Senhor Milagre, Lanterna Verde Guy Gardner, Caçador de Marte, Besouro Azul Ted Kord, Canário Negro, Gladiador Dourado, Maxwell Lord, Batman, que claro não podia faltar, né? Senhor Destino, Doutora Luz e, claro, nosso querido Capitão Marvel. Um destaque para essa versão da Liga da Justiça é o fato de que ela foi composta majoritariamente por personagens considerados secundários dentro do panteão de super-heróis da DC. E essa improvável composição acabou fazendo muito sucesso. Como a DC não reformulou todos os personagens do chamado primeiro escalão ao mesmo tempo com a conclusão da crise, estes personagens do primeiro escalão não estavam editorialmente disponíveis para compor a Liga da Justiça. Então, aconteceu o inusitado, essa composição louca aqui. Logo ao final do primeiro arco de histórias, a Liga da Justiça se torna Liga da Justiça Internacional. E há, consequentemente, uma mudança no título da revista a partir da 7ª edição. O que é uma sacada muito estratégica para as intervenções da Liga da Justiça no mundo, né? Além disso, outros heróis e heroínas são incorporados e incorporadas e se tornam muito conhecidos, conhecidas, queridos e queridas do público, como a dupla Fogo e Gelo, por exemplo. E Fogo, você sabe, é uma super-heroína brasileira, naqueles termos estereotipados dos estadunidenses, né? Outro ponto interessante é que a história é recheada de elementos contextuais da época do quadrinho, datando-o naquele período. Por exemplo, os heróis mencionam o caso Watergate, falam do presidente Ronald Reagan, tem piadas sobre Star Trek, que na época era uma febre com muitas convenções, e a gente vê inclusive a menção do novo filme do 007 de Timothy Dalton, Marcado para a Morte, que estreou nos cinemas naquele ano, em 1987. E é um quadrinho que, ao que parece, respira a era de prata dos quadrinhos de super-heróis. E assim, eu acho que, em linhas gerais, é isso que faz esse quadrinho tão interessante. Ele traz elementos contextuais,
mas ele também se assume enquanto história em quadrinhos. É um mix entre certo ensaio de realismo, dentro daquilo que o gênero permite, né, por meio da contextualização, e a manutenção da caricatura e do estereótipo. E como foi a participação do nosso querido Queijão Vermelho? Se o quadrinho se torna um bom e agradável passatempo, o mesmo não dá para dizer da participação do nosso querido Capitão Marvel, que é, lamentavelmente, inexpressiva. Pois é, infelizmente a participação de Billy Batson, aliás, do Capitão Marvel, não é significativa nas histórias dessa Liga da Justiça nesse primeiro arco. Ele destoa do restante dos personagens e parece sobrar o tempo todo na história. E engraçado é que em certa altura do arco parece que o próprio personagem percebe isso. E assim, a impressão que eu tenho é que a dupla de escritores não quis saber muito dele na história. De modo que no final da edição 7, isso é, ao final do primeiro grande arco de histórias, o Capitão Marvel pede para sair na narrativa, né? E a visão que se tinha do herói, pelo menos ao que parece pelo subtexto da narrativa, não combinava com o propósito da equipe criativa no desenvolvimento da história, que buscava internacionalizar a Liga da Justiça e torná-la mais representativa. Por isso, heróis como Capitão Átomo, Soviete Supremo, Fogo e Gelo passaram a integrar a equipe. Muito embora sua inclusão se deu mais por conta de uma solicitação editorial que pela escolha dos autores em si. Nas palavras do próprio capitão, segundo a tradução de Felipe Borges, eu preciso dizer uma coisa. Eu gostei muito de participar da Liga, mas eu ainda sou muito novo nisso. Preciso aprender bastante sobre mim. E eu acho que não posso me comprometer com os novos planos internacionais. Eu espero que todos saibam o quanto são especiais para mim e que esses foram os meses mais emocionantes da minha vida. Só que agora o Capitão Marvel precisa ir embora. E o nosso Ajax, para quem pegou a referência, o Caçador de Marte diz: "Nós compreendemos, rapaz. Quando você decidir que está pronto para voltar, sempre haverá um lugar entre nós." Mas quem é o Capitão Marvel pós-Crise das Infinitas Terras na DC neste momento do tempo? Alguns pontos de destaque referentes à caracterização do personagem e o seu lugar na história. Primeiro, a versão do Capitão Marvel que é introduzida oficialmente no universo da DC pós-Crise das Infinitas Terras é a versão que eu diria não conta com a sabedoria de Salomão como um de seus poderes. O que significa duas coisas não necessariamente interrelacionadas e que repercutem tanto na história quanto na caracterização do personagem. Primeiro, o personagem dá a entender que é um menino em corpo de homem, em termos de pensamento, comportamento, comunicação. E segundo, o personagem parece meio bobo, meio infantil, meio deslocado assim na narrativa. E isso a gente percebe em algumas cenas como as seguintes. Nessa aqui tem a fala: "Capitão Fraldinha acaba de salvar a sua vida." Nessa aqui, "Guy, parece que a gente vai voar junto nesse céu de brigadeiro." Nessa outra aqui, "Por que sempre que ele cria encrenca eu tenho que dar um jeito nisso? Estou indo, estou indo." A gente também percebe esse tipo de caracterização na história quando o Capitão Marvel tem um desentendimento com o Batman e ele faz questão de transparecer mágoa. Assim, gente, claro que isso não é geral, tá? Tem algumas piadas bem posicionadas, como essa em que ele pensa sobre os pelos no peito. Ou mesmo quando ele se refere ao comportamento do Batman e do Guy Gardner no quadrinho. De todo modo, a gente nota que esses pensamentos são típicos das representações de pensamentos de adolescente.
não de alguém que possui a sabedoria de Salomão. Segundo, embora os personagens não se refiram às suas identidades ou vidas civis na história em geral, e embora, ao que parece, os personagens não sabem muito sobre os demais colegas do grupo, por exemplo, o fato de o Sr. Milagre ser casado, ao que parece, a turma conhece a identidade do Capitão Marvel. E esse fato transparece na chacota feita periodicamente pelo Guy Gardner, como a gente pode perceber em cenas como essas que eu vou mostrar agora. Me diz uma coisa, tu sempre bebe leitinho quente antes de dormir? Ah, sai fora, Capitão Fraldinha! Falou, Tantan! Eu tô maravilhado de ver como a galera consegue ficar na mesma sala que tu sem pegar diabetes. Terceiro, na sexta edição, Capitão Marvel ganha um pouco mais de destaque na história porque ele é possuído mentalmente pelo Homem Cinza. E aí o pessoal quebra o pau com o Capitão Marvel. O Homem Cinza, usando o corpo do Capitão, luta contra toda a Liga da Justiça, até que a luta com o Caçador de Marte de um lado e a mente do Capitão Marvel de outro faz com que o Homem Cinza não consiga manter o controle sobre o corpo do Capitão. Enfim, após esse arco todo, o Capitão reflete sobre o seu lugar no grupo. Ele faz uma reflexão mais madura sobre si mesmo, sobre seu papel na Liga, seu lugar como herói e sobre as coisas para as quais ele quer direcionar o seu foco. E nesse cenário, até que a saída do Capitão Marvel foi uma saída digna e respeitosa. E aí, você conhecia essa participação do Capitão Marvel na primeira Liga da Justiça pós-crise? Você concorda com a minha avaliação sobre a representação do personagem ou pra ti tá boa do jeito que foi retratada? Você é fã do Capitão Marvel? É fã de qual outro personagem dessa Liga da Justiça Internacional? Deixa aí nos comentários e, claro, aproveita também para deixar o seu like no vídeo, caso você não tenha feito isso ainda. No mais, fique atento e fique atenta à programação do canal para mais reviews, curiosidades, histórias e fatos de bastidores sobre a família mortal mais poderosa da Terra. Deixe nos comentários também outras curiosidades que você queira que eu traga oportunamente aqui no canal. São mais de 80 anos de histórias, de diversas publicações, é muita coisa para contar, recontar, e eu sigo uma agenda aqui intercalando coisas novas com coisas antigas, mas é muito importante saber o que interessa a você enquanto pessoa fã do Capitão Marvel, da Mary, do Júnior e de toda a trupe. E como fã, você já sabe, para sentir o poder é só dizer uma palavra. Qual é? Shazam!